Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir, delícia, que saudade. Ai, eu já tô ficando assim, muito bem acostumada a falar no seu ouvidinho lindo e cheiroso e macio, tá? Ai, que delícia. Como você tá? De onde você tá me ouvindo? O que você tá fazendo da vida enquanto você tá, ouvindo esse episódio de número 27. Eu estou assim muito felizinha e prontinha aí pra dar uma tagarelada com você, trazer alguns pontos dos quais eu anotei durante alguns dias e eu vim construindo isso assim na minha mente e eu quero, transbordar aqui junto com você, tá? E uma das coisas que eu quero pautar, que eu me recordei esses dias, que foi até uma grande oportunidade de ressignificar, a forma como eu tenho administrado a minha gestão dos meus projetos pessoais. Talvez seja uma ótima oportunidade também, meu amor, para você ressignificar aí o como você tem lidado, com os seus projetos, sejam eles assim que tenham de cara algum tipo de monetização ou ainda não, você também está, fazendo e demandando ainda, algumas etapas para posteriormente você obter algum lucro daquilo. Enfim, são tantas, oportunidades que a gente pode vir a ter, nessa vida. E uma das coisas que eu não posso deixar de mencionar é que um dos grandes pilares de esgotamento físico e mental que há alguns anos eu, vivenciei foi a questão de eu ter esse reconhecimento de que eu não sou o meu trabalho, eu não sou o meu desempenho. Então talvez você olhar com esse olhar, com mais gentileza, para que você não engate aí uma exaustão emocional, que você não despersonalize, durante esse seu processo de construção dos seus projetos, que você não tenha essa exaustão em relação à realização profissional, porque o quão impactante positivamente foi quando eu fui tendo esses sinais de alertas, diremos assim, que foi me dando, essas oportunidades de reestruturar, a rota em que eu estava seguindo. Então, nesse momento é um convite assim de uma amiga virtual aqui falando para você. Quem sabe vai ser uma ótima alternativa que você reveja a sua rotina. Ela tem contemplado, quem sabe, uma alimentação com um olhar de mais autocuidado. Você tem tido tempo e espaços de repouso, na sua jornada diária aí. Isso tem sido, assim, grandes alicerces de sustentação de uma saúde mental muito mais saudável, sabe? Eu sinto que esses repousos, desses processos criativos durante as cargas horárias tem me ajudado e muito a evitar novamente um esgotamento mental, físico e tudo mais, aquele bololô todo, que você já ouviu falar possivelmente, tá? E de uma coisa assim que eu posso falar com muita gratidão no coração. Eu super incentivo, para que você continue fazendo as paradas que você sente internamente, que faz total sentido, por mais que você não esteja obtendo algum tipo de lucro, não esteja se beneficiando em relação monetária de alguma parte dos seus projetos, que talvez seja um processo pontual, seja um momento em que você ainda está construindo essa sua comunidade, está construindo, todas as camadas, e requisitos necessários, dependendo da plataforma, Eu falo aqui como exemplo pessoal
que eu estou aí constantemente, dia após dia, me capacitando, testando, estudando, compartilhando, né, dentro dessa minha vertente como youtuber. E eu venho recebendo, assim, feedbacks tão gentis, né? Mais recente foi de uma inscrita maravilhosa, a Jamila, linda. Ela compartilhou que ela não perde nenhum episódio. Isso é tão incrível quando a gente vê, né, lê, né, isso de uma pessoa que, pra mim, ela vem por intermédio de estatísticas, de números, de que as pessoas estão acompanhando e tudo mais, mas quando você lê algo assim, quando isso é verbalizado, os benefícios que aquilo que você e eu estamos fazendo, isso se potencializa, né? E trazer o mínimo sentido que seja nesse processo de construção de projetos junto com outras pessoas que eu nem conheço é muito incrível, assim, é fora do comum. Parece que a gente meio que viaja na maionese às vezes, mas quando alguém de fato externaliza, né, todas as nossas expectativas internas de que de alguma forma a gente esteja ajudando, né? Pensa aí dentro do seu contexto que você talvez faça, que a princípio esteja tendo uma vertente como contribuição social, né, dentro aí da sua área aí profissional, mas quando isso é expandido de alguma forma, né, e publicado para o público em geral, né, de alguma plataforma que você atue, isso é muito incrível. Eu particularmente me sinto muito honrada e eu noto quanto que isso impacta tanto a mim quanto para outros criadores. Então, sempre que eu usufruo, né, de algum material que fez algum significado, mudou a minha perspectiva, eu também gosto de sempre deixar minha marquinha, né, nos comentários e tal. É muito significante, tá? Então, no que tiver ao seu alcance, você sentir realmente, seu coração ressoou naquilo que alguém que você acompanha falou, trouxe algum significado, né? Não pense duas vezes, faça nem que seja 1% daquilo que esteja ao seu controle aí, é muito incrível, tá? Eu falo por experiência própria. E esse esgotamento físico e mental, ele tem diminuído pra caramba no quesito quando a organização da rotina foi também tomada, esse olhar com mais gentileza, sabe? E trazendo esse campo aí da rotina, eu quero compartilhar com você. Sabe quando chega momentos na sua vida em que você nota que você precisa, de fato, reinvestir nos seus projetos? Então, hoje foi mais um, né, investimento dentro dos meus hobbies, criatividades, lazer e também contemplando a contribuição social dentro da vertente como edição de vídeo, né? Eu assinei um plano lá do InShot, então agora eu tenho o InShot Premium. Recomendo. Então fiz um plano lá, tal, de assinatura. Junto com ele, recentemente, eu até compartilhei um vídeo que eu também expandi o esquema de armazenamento do Google. Então eu assinei também o Google One, 100 GB. E assim, meu amor, o que isso tudo tem a ver com o que eu tô falando de esgotamento? Talvez esses momentos em que você reconheça que você precisa, né, de tempo para o seu lazer. Talvez esse tempo para o seu lazer, ele precisa ser investido, quem sabe, financeiramente, para algo que faça sentido para você, faça sentido na sua amplitude dos seus repertórios criativos. Então eu noto que reinvestir nas paradas de edição de vídeo, para mim, assim, tem sido um boom de ressignificação. Eu sinto que eu estou me capacitando mais. Eu estou assim, como se estivesse
Ai, respirando fundo, eu não tô mais me esgotando, sabe? Eu tô me gostando mais, gostando da forma como eu tenho me proposto a aprender coisas novas. Então aqui não é uma questão individual, é coletiva. Então eu estou aqui, minha amiga, né, pagando literalmente para poder dizer para você que muitas das vezes vale a pena você investir nas paradas que faz muito sentido, nas questões que estão dentro desse propósito de você respirar, de você ressignificar, de dar aquela amplitude de criatividade a mais, sabe? E óbvio, né? Bem antigamente, quando eu tive esses ápices de esgotamento, eu contei com suporte profissional de saúde, né? No caso específico, no meu caso, eu fui à prontidão com psicanalista e, claro, se for possível, conte também com o suporte da sua rede de apoio próxima, seja ela família, amigos, marido, esposa, sabe? Pessoas que realmente lhe potencialize, tá? Infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, eu senti que em muitas ocasiões, nesse processo de ápice, de esgotamento, eu sinto que foi evidenciado algumas feridas, sabe? De perda de identidade. Então, em muitas ocasiões eu estava atrelando muito a minha pessoa individual, indivíduo, linda, maravilhoso, assim como você, atribuindo aquilo como o rótulo daquilo em que eu estava exercendo de atividade, seja na internet ou profissional. Então aquilo estava causando muitos ruídos internos, entende? E nesse processo, minha amiga, né, eu falo assim, com o coraçãozinho assim bem, né, aberto e acolhedor. Eu sei que se você também é uma criadora de conteúdo, né, e se for dentro do nicho adulto, nicho black, de entretenimento adulto, e ainda de bônus é uma pessoa introvertida assim como eu, tem algum diagnóstico de alguma doença crônica, eu no meu caso tenho hipotireoidismo, enfim, são camadas e camadas de sintomas e, né, características e personalidades e etc. Mas o que pode ser além, o que de certa forma é algo que é coletivo muitas das vezes, é a gente parar e pensar o quanto que a gente consegue tornar esse nosso processo, né, de criar cada vez mais a vida que faça sentido pra gente, dentro dos recursos que a gente tem no momento, sabe? E eu sei que muitas das pessoas hoje em dia pode ter uma interpretação, né, de uma X pessoa, ou até você mesma não tá conseguindo nem, né, se entender em alguma fase. Eu já ocorri isso comigo mesma, parecia que eu não sabia nem me responder quem eu era, ou quem eu quero ser, ou quem eu já fui, sabe aquela parada assim meio complexa? E eu tava lendo, né, recentemente um comentário de um inscrito que trouxe alguns pontos de vista, né, da pessoa em relação a alguns vídeos dos quais eu relatei as minhas experiências, né, as minhas vivências dentro dos esquemas de camming, do adulto explícito e tudo mais. E uma das primeiras coisas que eu noto, a pessoa pontuou lá nesse comentário, que meio que afirmando, sabe? Tá querendo dizer que não vale a pena se expor. E aí eu queria trazer até um contraponto pra você. Primeiro, meu amor, vamos cada vez mais ter esse cuidado em nos expressar, trazendo às vezes uma afirmativa dentro de algo que não foi afirmado, sabe?
com muito respeito, com muita empatia, que eu sempre gosto de pautar aqui a nossa conversa. Eu nunca vou me posicionar como a verdade absoluta de algo e nem mesmo vou colocar afirmativas em relação a você, sendo que eu nem lhe conheço com tanta propriedade para poder pontuar algo, né, tão particular. Enfim, onde eu quero chegar com isso? Eu, né, em tudo em que eu já trouxe à tona lá no canal do YouTube, né, o link tá na descrição, mas nunca foi dito que se expor não valia a pena. Os pontos, né, onde são trazidos no quesito que eu e você precisamos ter muita responsabilidade emocional com nós mesmos, tá? Isso tô falando no meu lugar de fala de alguém que já, né, caminhou em momentos dos quais não teve esse olhar com mais gentileza com o processo de se expor. Então, hoje em dia, trazendo à tona relatos bem pontuais e recortes das minhas vivências em relação ao explícito em si. Por exemplo, né, para poder trazer, né, uma coisa palpável para você. Hoje em dia, meados de 2024, desde 2017 eu trago, né, essa vertente monetizada de mídias adultas, né, 18+, mas hoje em dia eu escolho muito a forma como eu vou me expor. Eu até trago à tona uma frase que nossa, se você me acompanha sabe, escolha as lutas ou as batalhas que merecem ser lutadas. Então, escolha a exposição que você merece estar se expondo. Hoje em dia, por mais que eu já experienciei, né, em lives, em transmissões ao vivo, em sites adultos, em aplicativos e etc., dentro de uma vertente explícita, né, onde muitas das vezes eu vou trazer um X forma em que eu atuava e que hoje eu não me identifico mais nesse tipo de exposição por questões X. Cada um vai, né, colocar os seus limites consigo mesmo, não é mesmo? Até onde você se sente confortável, né? Então, hoje e sempre eu tento trazer esse tipo de reflexão. Nunca uma afirmativa, nunca uma coisa assim, sabe? Verdade absoluta, imutável. Não. Sempre trago relatos para que você também se aprofunde nessa temática que é sempre trazida, né? Eu acho até muito legal isso, né? Para cada pessoa ter o seu senso crítico, né? Em tudo que usufruir. Por isso que eu sempre que possível eu trago até fontes, né? Dos locais em que eu trouxe aquele assunto em questão, para que você também possa dar continuidade naquela camada de material, né? Não se limitar apenas em uma narrativa, ok? Isso também ajuda para você ampliar o seu repertório, não é mesmo? Então, hoje em dia eu escolho as exposições em que eu desejo, tá? Então, essa questão que não vale a pena depende de cada pessoa, depende de cada criador, certo? Hoje eu não afirmo que não vale a pena se expor. Eu digo que escolha as exposições que vale a pena para você, certo? Eu acho que isso é muito significante a tal ponto de você sustentar os sims que você dá para si mesmo e para tudo que você vai, né, usufruir, seja positivo ou negativo, né, daquelas suas decisões. Então, trazendo aqui um link, né, que eu tô falando só para não ficar muito, né, abstrato. Hoje em dia eu já não vou
não me coloco em situações de exposições no âmbito de transmissões ao vivo, onde eu estou 100% explícita, como já ocorreu muitos anos seguidos, né? E que eu ainda trago sempre junto com o departamento jurídico de diversas plataformas essas exclusões, né, dos materiais que são dos meus direitos autorais, né? Em que muitas dessas minhas aparições estavam 100% explícita, ou tomando banho, ou em ocasiões assim X, em que eu estava 100% nua, exposta, vulnerável, propícia para tudo, né? Então hoje, com a maturidade que eu tenho, eu não me exponho a esse ponto, né? Em questão de lives, eu escolho os explícitos exclusivamente num grupo seleto lá com os assinantes da Privacy. Hoje em dia eu me sinto muito mais segura, de certa forma, pautada aí com diversas potências de privacidade e segurança que a plataforma nos oferece e tudo mais. Tem toda essa curadoria de ter esse reconhecimento de quem são os compradores, então tem toda essa apuração mais, né, que traz uma credibilidade, né, pro criador. Então, meu amor, quem sabe você pense com mais gentileza na sua forma de criar, crie bem, né, quanto mais, uma coisa que eu vou falar aqui pra você, eu sinto que eu tenho criado muito bem, muito mais quando eu estou confortável. E você? Então, todas as camadas, né, externas e internas que você se sinta confortável, isso vai potencializar suas criações. Observa, tá? Então, já a minha eu do futuro vai complementar aqui o que a gente tá falando. Ni do futuro pra complementar, né? E você tá mais no futuro ainda, né, meu amor, que tá me ouvindo? Que tecnologia, né? Ai, adoro. Então, diante desse nosso início da nossa conversa, né, eu acredito que seja de grande valia a gente se aprofundar, trazer, né, de fato, um passo a passo de quais sites dos quais eu já utilizei para fazer todo esse trâmite de denúncias, né, porque eu quero cada vez mais atribuir essa contribuição social para você, né, criador, né, eu quero te ajudar, assim como eu gostaria muito que tivessem me ajudado, né, com muito mais agilidade, mas diante aos meus recursos que eu tinha na época, fui, né, suprindo as minhas necessidades e as demandas que foram se ocorrendo, né, mas nada como uma maturidade, né, diante de alguma coisa que a gente esteja vivendo, não é mesmo? Então, essa questão de exposição, eu tô estruturando um roteiro mais assim, né, sólido, para que a gente possa abordar isso com gravação de tela no computador e tal, bonitinho. Então, eu tô estruturando isso para você com muito amor e carinho. Eu vou gravar e programar lá no YouTube, então fica ligadinho, caso você quiser mais, né, esses detalhes bonitinho, visualmente, vai ser bem bacana a gente continuar esse nosso papo. Mas só para você ter uma noção do pouco aqui que eu já estruturei de um roteiro em relação a esse assunto, né? Eu dei uma boa pesquisa e tal. A exposição em si é foda, né, mano? É foda. E aquilo que eu falei né, na minha versão no passado agora, essa questão da gente escolher realmente a exposição que eu e você tenhamos, né, essa tranquilidade em se expor em determinada coisa, é muito, 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 muito importante. Porque o quanto antes a gente reconhecer, né, não sermos tão ingênuos, né, eu particularmente falo por mim, eu fui muito ingênua, né, no início, lá em meados de 2017, achando que todo mundo estava ali, né, em prol, né, de ser feliz dentro do entretenimento adulto, ali naquele nosso lugarzinho seguro das plataformas em que eu já atuei. Mas infelizmente, né, a internet ainda nos,
decepciona, né? Além de nos nos realizarmos em alguns aspectos. Mas, então eu quero muito continuar te ajudando. Se você é criador, eu quero mostrar, né? Quais foram as manhas que eu venho feito e fiz para proteger os meus direitos autorais. Assim que eu tive conhecimento, né, em relação à pirataria digital. Então, assim, é uma batalha, minha amiga, contra essa distribuição ilegal dos nossos conteúdos exclusivos na internet. É muito pica das galáxias a gente ter esse respaldo de uma forma mais responsável possível. Então eu vou, né, tô estruturando os links, tá tudo aqui bonitinho. E eu tava revendo, hoje mesmo eu fiz um envio, né, lá pro departamento jurídico de uma plataforma aí, X, no qual eu até tive esse apanhado de relatórios, a quantidade de denúncias que já foram realizadas da minha parte, onde eu fiz todas as contestações, né? Então, eu vou mostrar lá por vídeo o tipo de denúncia, a data da qual eu enviei, né? Os status, muitas delas já foram concluídas, né? Muitas delas, de fato, as URLs foram aprovadas para fazer a remoção, né? Porque tem todo um processo para contestar, né? De fato, você precisa confirmar que você é proprietário. É muito, assim, burocrático. Ainda mais se você, assim como eu, é a sua própria equipe. Então, demanda, assim, uma energia a mais. E eu quero mostrar para você, né? Como que é. Não é um bicho de 7 cabeças. Mas também não é tão simples, mas também não tão complexo, tá no meio, tá bom? Fica tranquila, a gente tá junto nessa, tá? Vai ser uma honra poder te ajudar, ok? Eu faço aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, então, amigos virtuais, no que depender de mim, eu quero sempre trazer esse acolhimento também no seu processo, tá bom? E diante esse novo, né, reivindicação que eu fiz, né? Hoje foi assim, é sempre uma complexidade interna lidar com esse tipo de situação, porque se você também às vezes acha que a internet é muito mais pessoas boas, eu também era assim. Eu acredito que a minha versão do passado, eu quero acolhê-la, né? Ser gentil comigo mesma. Eu espero que você também, né, tenha esse olhar de mais compaixão com o seu processo, porque obviamente a gente vai amadurecendo, né? Mas lidar com essas questões assim mais burocráticas, né? Mais de violações de direitos autorais, é algo assim um pouco complexo, né? Internamente, eu sinto que muitas das vezes eu tive que lidar comigo mesma em questões de muita vulnerabilidade, de como entre aspas, me reerguer dentro desse segmento, dentro desse negócio, tendo ciência desses fatos que se ocorreram, como dar continuidade a um conteúdo adulto, que realmente eu me sinta acolhida, porque assim, se você não sabe, né, por mais que eu e você nos protejamos, entretanto, todavia, existem certos sites que podem não estar em conformidade, sabe, com as leis de direitos autorais. Então, para que muitas das vezes seja mais ágeis em atender essas solicitações de remoções, eu até aconselho, né, que você, criadora, entre em contato exclusivamente, diretamente com esses sites para você fazer toda essa requisição e exclusão dos seus materiais, tá? Porque é foda, né? Caso necessário, né? Você, criador, você precisa possuir alternativas de recorrer, né? Também às ações legais contra os infratores, caso apropriado. Eu já fiz isso, já encaminhei um BO, né? Dentro de uma delegacia eletrônica também é uma alternativa, tá bom?
Mas, se possível, leia mais. Esteja ciente dentro da plataforma na qual você faz a distribuição das suas mídias exclusivas, por exemplo. Hoje em dia, eu atuo exclusivamente distribuindo esses materiais explícitos dentro da plataforma do Privacy, e eu sei que eles estão comprometidos em proteger os direitos autorais lá dos criadores. Então, caso você esteja numa plataforma que tenha esse respaldo, que você se sinta realmente em paz nesse quesito e sabe que eles estão fazendo o que tiver ao alcance deles para proteger tanto os criadores quanto os usuários, os compradores. Existe uma equipe realmente dedicada, né, de pessoas que ajudam nesse processo. A gente fica assim, eu falo por mim, eu fico muito mais tranquila. Eu sinto que meu coraçãozinho fica mais quentinho, eu sinto que eu me sinto mais reconhecida e validada como criadora, sabe? Eu sei que por N motivos, né, encontrar algo fora, né, do legal, existe uma equipe jurídica que vai se encarregar de emitir notificações formais de remoção, sabe? Em nosso nome, de acordo com as leis de direitos autorais, tanto nacional quanto internacional, sem custos, sabe, adicionais para você e para mim. Então, observe, né, leia mais os termos que estão envolvidos na plataforma na qual você atua. Veja as entrelinhas, né, se essa plataforma que você se encontra está comprometida em notificar, se necessário, para as plataformas ou serviços de hospedagem, né, registradores aí de domínio ou os principais motores de busca, sabe, sobre essas infrações. Quando o conteúdo seu, né, sei lá, foi indevidamente reproduzido. Eu espero que não ocorra com você, tá? É uma situação assim muito chata. Eventualmente eu falo sobre, já iniciei um papo assim no YouTube um pouquinho, falando o quão desconfortável é, que existe até um dia, né, aqui trazendo uma calmaria nesse momento tenso. Existe até um dia que eu coloco na minha agenda, sério, onde eu alinho, né, esse momento tenso com o dia em que eu vou no restaurante e vou alimentar-me de uma X mistura lá que eu super adoro. Então, quem sabe você consiga contemplar essas necessidades de uma intervenção jurídica, mas que você de alguma forma se recompense, para que o seu coraçãozinho, para que sua paz interna esteja alinhada, sabe? Por esse momento desafiador. Porque assim, nós somos vítimas, infelizmente existe essa questão, a criminalização digital, e é bem denso lidar com isso. Então eu quero trazer mais respaldo, né, com gravações de telas lá, de tudo que for possível, do que eu já experienciei, pra gente poder se ajudar juntas, tá bom? Mas no que eu quero, assim, fechar aqui gostosinho com você é que seja feliz, sabe? Eu reconheço que existe um preço, né, no país onde a gente vive, que interpreta de muitas outras maneiras. Qualquer coisa que a gente fizer, se a gente for parar para pensar, né, o mundo em si tem muitas vertentes, muitas interpretações que não condiz muitas das vezes da forma como você gostaria de ser, né, interpretado. Mas é aquilo, cada um precisa escolher, né, as suas batalhas. Então, seja honesta e sincera com você mesma, tá? Então, somente você e você sabe os seus limites. Mas uma coisa sim que eu não posso deixar de falar é a seguinte: faça o que você ama, mas não se negligencie, tá bom? É uma coisa que eu quero deixar assim bem claro, porque eu sei que eu e você, a gente pode sim inspirarmos a nós mesmas e inspirar outras pessoas que também são apaixonadas pelo que fazem. Isso é muito incrível. Eu sei que a sua jornada também é muito incrível. Então vamos fazer jus a esse processo, né? Desde então,
Eu, assim, falo com muita humildade que eu tenho me empenhado em proporcionar, sabe, transformação para outras criadoras, mostrando, meu amor, que é de fato possível, sim, eu e você construirmos projetos muito autênticos, muito gostosos, muitas delícias, e que a gente amplifique os nossos repertórios gostosíssimos, acolhedores e baseados nas nossas próprias experiências, sabe? Você e eu temos muito a agregar dentro daquilo que eu e você estamos dispostos a entregar nessa internet, né? Então eu até brinco, né? Como uma taurina apaixonada por planejamento, organização, eu venho sempre buscado compartilhar com você aquilo que me encanta. Então pense com carinho, com muita gentileza, tá? No que você realmente está disposta a compartilhar. O que tem te encantado naquilo que você tem feito e demandado a sua energia nos seus projetos. Por exemplo, desde desenvolvimento pessoal até a rotina, sabe, do dia a dia realista, com toda a leveza e as aventuras que eu vivencio, assim, como uma pessoa introvertida e portadora do hipotiroidismo. Eu sempre gosto de trazer essa humanização, né? Então, veja de que forma você pode colocar essa sua grande parte da sua própria essência nos seus projetos e descobrir, né, que a sua identidade vai trazer um grande diferencial e valioso para o seu próprio negócio, tá? Não tem ninguém igual a você, então faça acontecer dentro das possibilidades que você está disposta a entregar nesse mundão da internet, tá? Porque assim, eu ouvi relatos também, né, de pessoas que me acompanham e que, né, compartilharam essa intimidade, que a pessoa, né, fez todos os trâmites, né, 18 lá, porém o namorado dessa pessoa às vezes sente incomodado e traído, mesmo estando ciente que a pessoa tem certos tipos de entregas. E eu acredito que seja de grande responsabilidade emocional, tanto com a pessoa que me mandou isso. Agradeço pelo relato, né, de tanta intimidade. E eu até havia compartilhado esse caso com a minha rede de apoio, com a psicanalista, e claramente precisa ser aprofundado essa situação, porque a insegurança do outro diz muito mais sobre o outro do que sobre você, né? Então eu sugiro que você aprofunde mais, se blinde, né, do que tem dentro do seu alcance, se possível, né, invista em profissionais da saúde mental para poder te auxiliar a reconhecer, né, o porquê que o desconforto do outro tanto lhe incomoda, tanto lhe traz esse desconforto, né, insegurança do outro, sabe? Então, de verdade, com muito amor e respeito, né, pela sua vida, né, eu sugiro que você cuide-se, né, e aborde isso, né, de uma forma mais personalizada com um profissional da saúde. Tô deixando aqui na descrição algumas recomendações da minha rede de apoio, então fique à vontade, agende, né, de acordo com a sua disponibilidade, faça acontecer, tá bom? Se cuide. Eu posso, a única coisa a dizer é isso, com muita responsabilidade emocional, né? Poderia muito bem dar pitacos e etc, e blá blá blá, que se foda! Mas não é do meu perfil trazer esse tipo de comunicação pra você, tá bom? Eu sei que existe uma razão muito crescente dentro do consumo do mercado erótico. Eu sei que a criminalização das condutas no Código Penal sobre isso tá assim, gritante. A vulnerabilidade dos criadores de conteúdo adulto tá assim, exorbitante negativamente. Eu quero muito trazer isso à tona de uma forma que eu e você nos sintamos mais seguros, sabe? Então, meu anjo,
por favor, se cuide, se fortaleça, né? Porque às vezes eu fico pensando, tá? O porquê que muitas das vezes a gente dá tanto essa grande responsabilidade e equilíbrio no outro em relação ao nosso equilíbrio emocional. A gente deixa toda a responsabilidade no outro para que eu e você estejamos integralmente mais instáveis, sabe? Aonde ou quem ou como você poderia, né, me dizer em que nota você daria para o seu equilíbrio emocional, para a sua inteligência emocional, para o seu relacionamento amoroso? Eu acho que até cabe dar uma estudada aí como que você tem lidado aí com as áreas da sua vida, porque realmente é bem complexo, né? Querer dar pitaco no outro, sendo que não tenho tantos arsenais e munições de conhecimento sobre a sua vida e nem com o outro, né? Mas no que cabe a mim é realmente te dar forças e as ferramentas, né, dessas profissionais para poder te auxiliar e fazer aquilo que é mais lindo, que é cuidar de forma exclusiva do seu caso, tá bom, meu amor? Ai, eu fico muito feliz de uma forma assim bem, né, aleatória. A gente tá trazendo assuntos assim tão gostosos e complexos, mas necessários, né? Se de alguma forma tudo isso que eu falei até aqui fez algum sentido para você, para o seu coração, para sua alma, por favor, considere apoiar aqui a empreendedora local. Todos os links das formas como você pode me apoiar estão aqui na descrição. Faça acontecer do jeitinho que você tem disponibilidade. Isso me ajuda demais, tá? E pra gente fechar, né, esse nosso início desse assunto tão necessário, não? Senão vai virar um grande podzão, né? É o seguinte, meu amor. Gerencie cada vez mais dentro das suas possibilidades. Gerencie a comparação e pratique a compaixão, tá bom? É lição de casa. Gerencie a comparação e pratique mais a compaixão, tá? E uma coisa eu posso te falar assim com muita propriedade, passado uns bons anos, desde, né, do início em que eu iniciei, em 2017, eu venho notado que quando eu estou criando, eu sinto que estou num estado meditativo, sabe? Mais focada, mais confiante. Então, rever como que você se sente enquanto você está criando os seus conteúdos, sejam eles vídeos, fotos, áudios, textos, o como você se sente nesse processo criativo. Hoje em dia eu venho notado que eu estou cada vez com essa atenção plena nesse processo, sabe? Então eu meio que entro num flow assim meditativo, sabe? Mais focada, mais confiante. Então sugiro que você dê esse espaço onde você consiga se desenvolver, né, toda a sua autenticidade, porque a cada criação que você vai se propondo a fazer, eu sinto que vai sendo um plus desse espaço onde você e eu, a gente consegue desenvolver mais a nossa própria autenticidade, entende? E assim, né, só pra fechar de verdade, que eu já não quero largar você, meu amor, não quero largar o seu vidinho e o seu coração, mas eu adoro me expressar através da arte. E a arte dentro do quesito assim mais explícito, seja ela através da forma como você coloca suas roupas ou tira elas, sabe? Ou como você fala, ou como você se comporta. E compartilha em vídeo, foto, em áudio. Então, observe se você tem adorado esses processos de se expressar, né? E tudo isso, né, eu sinto que eu
venho me sentindo mais viva. Então, quem sabe, isso tudo que você está fazendo hoje, observe se realmente está alinhado com a versão na qual você deseja. Você se sente livre o suficiente, você se sente viva, né? Você sente que você está conseguindo e até tendo mais oportunidade de você se ouvir mais, não é mesmo? E quem sabe se perguntar, será que você também tem sentido que todo esse seu processo de criar, independente do formato, ele está enraizado no seu processo de mais autocuidado, né? Você tem se sentido nesse processo mais gentil e curiosa com seus próprios desejos? Eu sim, e você? E sem dúvida alguma, comemorar, né? Comemore, dê esses grandes aplausos para você mesma nessas pequenas vitórias, certo? Eu quero primeiramente, né, abrir esse parênteses e parabenizar para você. Hoje eu tenho atualmente 6 seguidores aqui que estão seguindo no Spotify. Obrigada por essa oportunidade. Se você quer ser o 7º, 8º, 9º e tudo mais, já siga aqui, por favor. Vamos continuar aí se amando muito virtualmente, comemorando, né, essas nossas pequenas vitórias juntas e fazendo pausas que vão nos reenergizar, não é mesmo? E é isso, meu amor. Seja flexível, vá, quem sabe, treinando todos os dias essa sua questão da sua adaptabilidade, tá? Isso vai lhe trazer mais paz, vai lhe trazer mais pertencimento, né? Você vai se amar sem se anular, tá bom, meu amor? Ai, como eu adoro falar com você. Obrigada pela oportunidade, tá? Então, considere apoiar aqui. Inscreva-se, siga, curta, comenta e já compartilha para aquela sua amiga ou amigo que vai fazer aquele carinho gostoso na alma ouvir isso tudo que eu falei. Beijo. Eu amo e honro muito, 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 muito sua vida.